Agora, política e após reunião de Lula com líderes partidários na última quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que esteve presente justamente no encontro, se manifestou. A reunião serviu para distensionar a relação do governo com o Congresso Nacional. O repórter Rodrigo Viga agora traz todos os detalhes. Depois de se reunir com o presidente Lula e outros líderes e parlamentares essa semana, em um movimento de reaproximação entre executivo e legislativo, que andaram vivendo momentos mais turbulentos de instabilidade nos últimos dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, que havia um desencontro e um descompasso entre os dois poderes sobre matérias negociadas no Congresso Nacional. Segundo ele, existia a negociação, a votação das matérias, as aprovações aconteciam no Congresso, mas pontos que tinham sido acordados acabavam sendo vetados pelo Executivo. As divergências incluíam até os prazos para as emendas parlamentares, mas esse é um assunto já superado. Os prazos já foram definidos e novamente acordados. No início desse mês, ao abrir um ano legislativo, o presidente da Câmara fez um discurso duro e recheado de cobranças que miraram o Executivo. Antes da reunião desta semana com Lula, Lira chegou a dizer que o não cumprimento de acordos era algo mal visto dentro do meio político. Arthur Lira insistiu que a palavra final sobre matérias votadas é do Congresso, especialmente no caso do orçamento. Mas depois do encontro com Lula e acenos dados e feitos pelo presidente da República ao Congresso, ao que parece, haverá daqui para frente um maior alinhamento entre os dois poderes. Mas ela nunca teve nem tranquila, nem desequilibrada. O que eu não poderia dizer diferente é o que foi dito naquela fala na abertura do ano legislativo. Tem nenhum tipo de novidade, porque se você falar em acordos, eles são feitos para serem cumpridos. Se você fala em governabilidade, ela precisa e as coisas caminham com naturalidade. E quando isso não está certo, você tem que chamar atenção para o problema, porque ao final de tudo, todas as situações elas dependem de construções legislativas, de textos que são negociados, de textos que são aprovados e precisam ser preservados. Em um seminário aqui na Fundação Getúlio Vargas, Arthur Lira, presidente da Câmara, falou também sobre um outro tema relativamente espinhoso, motivo de divergência entre os dois poderes: a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027, conforme foi aprovado pelo Parlamento Brasileiro, mas vetado pelo Executivo. O governo já fala em substituir a MP sobre a reoneração por um projeto de lei que tramitaria em regime de urgência. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, essa e outras matérias, como PERSE e Previdência dos Municípios, não devem ter mudanças bruscas na volta dos projetos ao Congresso Nacional. Ponto de atrito entre governo e legislativo: a prorrogação integral da desoneração da folha de pagamento até 2027 a 17 setores da economia já foi aprovada pelo Congresso em novembro do ano passado, mas o presidente Lula havia vetado essa iniciativa, contrariando parlamentares que acabaram derrubando o veto. É temerário quando o Congresso vota um assunto, esse assunto é exaurido no âmbito legislativo e o assunto volta. O assunto da reoneração, o assunto da Previdência dos Municípios, o assunto do PES, eles foram tratados, votados pelo Congresso Nacional e muitas vezes derrubados os vetos que foram impostos pelo Poder Executivo, que tem essa premissa constitucional. O que vai acontecer? O presidente Pacheco teve uma reunião com o ministro Haddad, o ministro Rui. Nós esperamos que as matérias que já não deveriam voltar, voltem com um projeto de lei para que a gente possa, sem a efetiva entrada em vigor, que é o fato que trata a medida provisória, a gente possa tratar com isenção, se for o caso, aprovando, modificando ou não, vai ser tratado com isenção. Com relação à sucessão na presidência da Câmara, prevista para 2025, especulou-se que Lula teria prometido a Lira, nesse encontro desta semana, não atrapalhar aquele que eventualmente venha a ser indicado pelo presidente da Câmara nessa disputa. Mas Lira, nesta sexta-feira,
aqui no Rio de Janeiro, disse que tanto é legítimo o PP, o partido dele, tentar fazer o sucessor, bem como o PT do presidente Lula tentar eleger o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Do Rio, Rodrigo Viega. Muito bem, eu quero ouvir o Cristiano Vilela. Vilela, ninguém entendeu muito aí essa ação do governo, bater de frente com as decisões que foram tomadas aí com vitórias amplas lá no Congresso. Antes do Carnaval houve um encontro de Lira com Lula, agora esse novo encontro. O que você imagina, Cristiano, essa estratégia do governo bater de frente hoje um Congresso muito mais empoderado mesmo, não tem vácuo, né, Cristiano, no poder, então eles não vão abrir mão justamente aí desse poder, principalmente o presidente Lira, e ele reafirma que é presidente até 2025 e que o governo trate com respeito, né? Não é isso, Vilela? Exatamente, e o respeito é necessário nas relações entre poderes, nas relações políticas. Você colocou bem, Matos. Não existe vácuo nas relações de poder. E o presidente Lula, um político experiente como deveria estar mais atento a isso. O fato é que nós tivemos alguns episódios, como, por exemplo, a MP da reoneração, que aconteceu no finalzinho de dezembro, dia 28 de dezembro, no apagar das luzes do ano, contrariando uma deliberação legítima do Congresso Nacional, algumas situações realmente que aviltam o poder legislativo, o que é inaceitável dentro das relações políticas. Todos nós esperamos que agora essa composição ela chegue a um bom termo, que as partes que estejam comprometidas em caminhar de uma forma harmoniosa entre executivo e legislativo sigam cumprindo os seus compromissos. Por mais, Matos, que a gente faça reparos, a forma muito excessivamente pragmática que esses compromissos estão sendo firmados, dentro de uma lógica de liberação de recursos, dentro de uma lógica de emendas parlamentares, o que, do ponto de vista republicano, é inaceitável, né?